nós. O que eu tenho que fazer? Prestar atenção quando se prega a palavra de Deus ou quando você for ler a Bíblia. Porque uma palavra que saltar aos seus olhos, que você se alegrar com ela, é uma revelação de Deus para você. É um testemunho que Ele está dando que aquela palavra é sua. Aí você coloca ela no seu coração e medita nela. E você vai entender o que Deus quer. E numa hora dessa vem aquela visitação de Deus. Você está aqui na igreja, o nosso Douglas aqui está louvando a Deus, adorando ao Senhor. Você também está cantando e vem aquela alegria. Não espere que eu ou o pastor Jaime, outro pastor, venha orar por você. Naquela hora você já tem condições de dizer: Deus, eu quero uma experiência contigo, eu quero que o Senhor fale comigo, porque esse mal não vai continuar, e manda o mal embora e creia, e você vai começar a ter as experiências com Deus. Ontem eu estava gravando umas lives para o mundo, que agora nós estamos ampliando, todo dia eu vou fazer, e depois de ontem nós traduzimos para o espanhol, para o inglês e para o italiano. Do inglês vai traduzir para outras línguas, para quem não fala nem português nem espanhol. E aí a gente manda para eles, lá estão traduzindo. Eu quero que daqui a um tempo, 8 horas da noite, em qualquer lugar do mundo, eles assistam as minhas lives ali e aprendam a palavra de Deus. Eu fiz isso na quinta-feira e tivemos muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas. E por que foram? Porque nós não estamos ensinando religião, não estamos promovendo a nós mesmos. Não, você tem que crer em nós, porque nós temos passado muitas horas diante de Deus. Podiam passar até muitos dias e meses. Se não for a palavra de Deus, não acontece nada. A pessoa tem que ver, porque se ela tiver no coração uma coisa que impede a manifestação de Deus, ela sente. Aí ela se arrepende, Deus perdoa e ela passa a ser uma pessoa abençoada. Eu fico feliz quando estamos aqui, eu vejo alguns pastores, mas tem pastor que olha, tem meses que não vem, acho que esse não tem problema ou não quer resolver os seus problemas, porque todos nós temos problema quase todo dia. Tem até um hino que a gente cantava na igreja tradicional: bem de manhã, embora o sol sereno pareça um dia novo, alegre anunciar. Vigia e ora, ó coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. De repente surge uma doença, surge um problema, alguém não gosta da sua cara, você está dirigindo, dá uma fechada. Não, eu não vou, Deus abençoe ele, eu sou de Deus. O velho homem ia, mas eu não vou fazer isso não, eu temo a Deus. Aí você muda, por quê? Porque você passou pela transformação. Aí quando surge um problema, a pessoa liga desesperada: missionário, pelo amor de Deus, ora. Mas por que chegou a esse ponto? Por que você não se preparou antes? Deus avisa as coisas antes. Por exemplo, no tempo do reino de Israel, que dividiu-se em dois, o reino do norte também chamava Israel, chamava Samaria, chamava Efraim e reino do norte. Havia ali um casal de reis, ele era o rei, o Acabe. A palavra Acabe não tem nada a ver em português do verbo acabar, não era o nome dele. Mas ele acabava com as coisas de Deus lá mesmo. A mulher era uma peste. Ela era de outras religiões, que ele foi lá e casou, e ela trouxe para ali aquele culto. E ela tinha uma personalidade forte e ele deixou. Breve ela começou a matar os profetas de Deus. Ele estava tão vendido que não ligou. O profeta Elias, conversando com o pessoal e sabendo das obras dele, naquele tempo Deus falava pelos profetas, hoje não fala mais. Se você está procurando ouvir Deus por um profeta, você pode ser enganado por um demônio. Eu já sei de casa assim, Deus fala pela palavra, está lá em Hebreus 1:1. Antigamente falava, hoje não fala. É quando você está ouvindo a pregação, como milhões estão ouvindo agora pelo mundo afora, e salta uma palavra para eles: Deus falou comigo, falou. Ali está todo o poder que você necessita para operar na sua vida. Já deu, é só entender melhor e tomar posse. Aí falaram do Elias para ela, está no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 36. Diz assim: então
voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor. Contaram o que tinha acontecido. Essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Irmãos, coisa séria, seríssima. Aconteceu exatamente como o homem de Deus falou. Quando Deus fala com você algo, até a respeito da sua família, da sua própria pessoa, não põe a barba de molho, não. Sua barba está sempre de molho que já preparada para ser feita. Você está sempre pronto, surgiu uma necessidade, eu sei o que eu vou fazer. Não se desespere. Não, eu não sei, agora sei, a Bíblia diz assim, assim vai acontecer, vou tomar posse dessa bênção. Aí falaram, Elias simplesmente falou isso. Aí lembraram da palavra dele: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E aconteceu exatamente dessa maneira. E o cadáver de Jezabel, aqui é Jezabel, o campo é de Jezreel, né? Ela chama Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, não será sepultado. No pedaço de Jezreel, que não se possa dizer, essa é Jezabel. Quer dizer, foi tão destruída que não podia dizer, estava lá só o esqueleto dela e algum resíduo mais. Não, nem parecia mais. Amigo, essa é a palavra de Deus que se cumpre. Os céus e terra passarão, Jesus disse, mas as minhas palavras não. Deus é longânimo, esperançoso, não julga, ele não paga o salário toda semana, toda quinzena ou todo mês. Não, o dia que ele acerta a conta, ele não tem mais jeito. Então a gente às vezes pensa, não está ligando para isso. Não, eu quando era muito certinho com a Bíblia, passava necessidades. Agora que eu estou um pouquinho assim devasso, rapaz, mas Deus está abençoando. Não, não é Deus, é o diabo que está lhe enganando. Deus não muda. Não tem esse negócio que isso aqui justifica. O que justifica é a palavra. Se ela condena, está condenado, e quem faz está condenado. E se ela diz, permite, quem pratica o que ela permite, nunca vai ter condenação. Se você andar de dia, você não tropeça de Jesus, que de dia, na luz da palavra de Deus. Se você andar de noite, que não tem essa luz, que você recusou a luz, você está andando, vamos dizer assim, na luz das trevas, que trevas não tem luz, quer dizer, aquela escuridão total. E quanto mais trevas há, mais você vai sofrer, porque você não está na palavra de Deus. E Deus quer mudar a sua vida, a palavra nos corações. Aquilo que você entende segura, é a sua sorte. Você ganhou a sorte grande quando chegou essa palavra no seu coração. Nós vamos agora para Gênesis. Eu vou começar 2 estudos. Um deles eu vou pular depois para Hebreus. Mas eu quero falar alguma coisa que muita gente não entende. Diz assim, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedar-laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram uma guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar do Sal, que fica ali junto ao mar vermelho ali. E diz assim, 12 anos haviam servido a Quedar-laomer. Dá uma paradinha aqui. Esse Quedar-laomer, cada um deles eram 4 reis. Uniram para roubar os outros. Isso acontece hoje. A nação vê a outra prosperando, tenta roubar. Como é que eles fizeram e tudo para poder melhorar. Mas às vezes tenta pela força. E acha que aquele pedaço tem que ser dela. Aí move guerra. E, infelizmente, isso é a natureza humana que não conhece a palavra de Deus. A pessoa pode ter muito, mas sempre quer mais.
O negócio é vir para ela. Não precisa, mas se mata para poder conseguir mais. E o Quedarlaomer ficou tomando conta daquela região ali, porque tinha outros reinos. Eles ganharam muitas batalhas e estavam se tornando um império poderoso. Mas depois você vai ver que Abraão, com 318 servos, resolveu a situação. Porque Abraão cria em Deus. Você com as 318, ou só com uma serva, que é aquela revelação que foi lhe dada, cada servo significa uma revelação. O Abraão tinha muitas revelações, mas tinha 318, ele era um grande fazendeiro, que estavam preparados para as batalhas, tinha que se preparar, porque os viriam e fariam alguma coisa. E quando eles fizeram, com os reis de Sodoma, Gomorra e Bela, deixa eu pegar o nome deles todo aqui, olha, Sodoma, Gomorra, Sinaba, Dimá e Sameber, que nasceram os reis, rei de Bela, que é Zoar, se revoltaram contra ele depois de 12 anos, queria escravidão eterna. Aí o que fizeram? Eles então prepararam 2 anos, eram bastante táticos, bem treinados para vir derrotar todos eles. E vieram e derrotaram. Eu vou só dar um pulinho aqui, depois você pode ler a historinha aqui que você vai entender. Aí derrotaram eles. Só fizeram uma coisa errada. Naquele tempo, quando os reis vinham para a guerra, eles vinham com muita munição, não de pólvora, porque não existia, uma munição para comer. Como é que eles sobreviveriam? Nós, seres humanos, temos que comer pelo menos 2 vezes por dia. E mais alguma coisinha ajuda. Tem gente que come o dia todo, né? Está errado. Tem outro que quase não come, está errado. Fala com o doutor, o que está acontecendo, doutor? Estou passando por um pedaço difícil. Às vezes um conselho dá. Tinha uma moça que trabalhava aqui no Rio, o pai é alto, a mãe é alta, a irmã é alta e ela bem menor. Aí eu perguntei, o que é com você? Conta para mim. Ele falou, não, tal, começou a comida. Não, eu sou uma pessoa que eu não como carne, não como ovo. Você é o quê? Vegana. Eu falei, para com isso, menina. A B12 precisa, ela vem pela carne e tal. Fui falando, batendo, e ela parou, mas parou tarde. Não cresceu mais, mas muito distinta ela. Mas pelo menos não vai se prejudicar no futuro. Tem gente que é mal criado pelos pais. Não, isso eu não gosto. Coma que faz bem. Deus colocou ali proteínas. Uma vez nós estávamos em Barretos, eu fiz isso com um pastor. Aí a pessoa fez lá no restaurante lá para nós, com uma comida gostosa, e fez couve. Quando chegou, eu disse, o que é isso? Isso é couve. Isso eu não como, não gosto. Foi Jesus, o senhor tem que perdoar esse rapaz. Quando o senhor estava fazendo a couve, o senhor pensou nele. O senhor colocou umas propriedades ali que ele precisa, mas ele disse que não gosta. Tem um demônio enganando ele. Ele me dá couve aí. E comeu, mas verdade, quer dizer, com jeitinho eu consegui convencê-lo. Como é que você não vai gostar de uma couve, de uma chicória, de um quiabo? Missionário, quiabo não é bom, tem baba. E daí? É gostosa. É que lhe ensinaram errado. Tem cara que não quer casar, mas é tão bom casar. Mas não quer, ensinar errado. Ouviu alguém aí que é meio destamelado? Ah, isso não presta, isso não presta. Deus fez o homem e a mulher, disse, não é bom que eles estejam só. Casem-se e vão ser felizes. E com isso vêm os filhos. Mas a pessoa não quer. Está errado. Tem que acordar e pedir perdão a Deus, mas chorar mesmo diante dele, de noite. Deus, eu estava errado. Eu achava que a couve não prestava, mas comeu couve quando foi brincadeira. Quando aconteceu um caso verídico, nós outros pastores ríamos. É gostoso, irmão? É gostoso, eu não sei como é que eu não gostava. Quem é que não gosta de uma couve bem feita, pessoal? Se não sabe fazer, pergunta às mineiras, que as cortam bem fininho, põe um bom tempero, mas fica demais, pessoal. E prima da couve, talvez você não conheça, chama taioba.
Uma vez eu mostrei na televisão. Lá em casa tinha folha de taioba que podia embrulhar uma criança. Mas gostosa, ela é diferente, ela quase se dilui ali, fica baixinha, mas é muito saborosa. Coma de tudo. Fala, papai, me perdoa, mamãe me perdoa, eu vou comer de tudo agora. O Midinho tem um episódio que ele fala sobre isso. O Felipe da história ali não gostava não, ele queria só cachorro quente, sorvete. 90% do sorvete não é química, quando não é 100%. Você não sabe o que você está comendo. Vou parar aqui, senão amanhã já até processo aí. Mas falar a verdade não é pecado, né, pessoal? Presta atenção. O que Deus fez é bom. O que o homem faz sempre tem uma contaminação. Fica na comida de Deus, você vai ver. Bom, deixa eu falar aqui agora. Aí, o que aconteceu aqui? Eles foram abençoados. Mas o senhor disse que daqui ia passar para outra. Eu vou passar, mas tinha que chegar mais no final, ainda vai demorar. É a respeito de um cidadão que era rei de Salém, Jerusalém. E esse rei, ele está aqui no finalzinho, você vai ver dele aqui, olha. Isso. E o rei de Sodoma, 17, saiu ao encontro, depois voltou a Kedorlaomer. E Melquisedeque, rei de Salém, esse Melquisedeque. Por que você vai falar sobre ele? Que diz aí, faz uma confusão, é necessário explicar. Que ele não tinha genealogia. Mãe ou pai. Ué, nasceu aonde? Você sabe que eu era pequenininho, devia ter uns 3 anos mais ou menos. Eu gostava de passarinho. Na minha terra tinha um passarinho, como eu saí de lá há muitos anos, não sei como é que fala por aqui. O nome era catatal. O cântico dele era bonito. E eu falei, mas que bonito. E perguntei a um homem lá, o mais velho, eu não lembro se era homem, se era jovem ainda assim. Onde é que a gente arranja catatal? Ih, rapaz, isso aí não tem pai nem mãe. Ele nasce numa moita de bambu. Olha só que coisa, eu fiquei assim, um dia eu vou na moita de bambu para ver se eu pego um catatal para mim. Primeiro eu vou arranjar uma gaiola e tal, aí depois queria arranjar gaiola. Não ia contar para ninguém, mas na moita de bambu, principalmente no verão, tem cobra. Porque está muito quente, ela é fria, ela escorre para ela esconder. Depois uma pessoa fala isso para uma pessoa e diz, não vai. Você pode ter uma cobra lá, você é pequena, ela vai te pegar e morder. Aí você não vai contar para os pais, vai inchar e vai morrer. Ih, rapaz, aí fiquei assim. Mas eu queria o catatal. Que falar. Mas esse Melquisedeque a gente vai aprender. Vamos agora lá para Hebreus 7. É aqui que eu vou ficar de um lado e do outro, tá? Essa semana aí para lhe ensinar coisa boa e tem muita coisa boa. Começando no capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Isso a gente vai ver. Muito lindo esse estudo aqui. Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse não tinha genealogia, mas tinha pai e mãe. Só que não era famoso, não é dos hebreus. Mas era rei de Salém. Isso no início, Abraão, estou falando de 4.000 anos atrás. E ele era sacerdote de Deus. Às vezes a gente vê uma pessoa que veio de um país que é pobre e que é muito usado por Deus. O quê? Eu vou lá perder tempo com esse pessoal? Isso não sabe nada. Não faz isso não. Lá tem gente tão sábia quanto temos no nosso país, quanto tem nos países ricos. Tudo é igual, pessoal. Tem gente que se isso ensinar ela vai tornar-se sábia. Eu estou cansado de ensinar as pessoas. Como eu falo para pastores e tudo. Irmão, aprenda espanhol. 3 meses você está fluente. Hoje você aprende online. Aprenda italiano. Se você quiser, é de graça o curso. Que Deus abençoe o pessoal da USP que fizeram isso. Põe no Google lá. Fare, F-A-R-E, Fare, Dire, outra palavra, Partire. Aí bate. Aí você vai ver, é só você abaixar a lição e estudar. Mas é muito bom, tem gramática, tem tudo. 3 meses depois você está falando italiano. Mas a pessoa não quer melhorar.
com isso tem um emprego que precisa de italiano. Ah, eu sei. Você tem outras coisas, mas eu sei falar italiano. Chega, fala, então fala italiano. Aí você vai falar com a pessoa e ela vai gostar. Ou espanhol. Vamos charlar. Charlar em português não é muito lindo não, né? Mas é um falador, mas lá é conversador. Vamos conversar? Está charlando. Então tem que aprender alguma coisa. Você gostaria de melhorar o seu salário, trabalha numa mecânica grande, faz um curso de torneiro mecânico, você dobra. 3 meses, 6 meses, mudou a sua vida. Vem para a casa de Deus, escuta a palavra de Deus, Deus vai mudar a sua vida. É isso que é. Aí eu vou falar mais desse Melquisedeque aqui, olha. Porque este Melquisedeque é o 7:1 agora, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Abraão foi os 4 reis que venceram os 5, que já tinham vencido, 12 anos, agora tinha 14, tinha 2 anos que não recebiam nada. E pegaram toda a provisão que tinha lá. Quem ficou lá, em Sodoma, Gomorra, essas outras cidades, ficou sem nada. E levaram tudo para eles. E levaram os reis presos e levaram o Ló, sobrinho de Abraão. Mas alguém avisou Abraão. E o Abraão, daqueles servos que ele tinha, escolheu 318 para aquela batalha. Se fosse uma batalha maior, podia ter escolhido mais. Se fosse menor, podia escolher só 20. Ah, basta 20. Não, mas ele sabia que o negócio era sério. Orou a Deus. E aqueles reis, com aqueles grandes exércitos, perderam. Abraão acabou com todos eles. E o que ocorreu? Trouxe todo o despojo que era dele. Aí no próximo culto nós vamos ver. Abraão não aceitou, porque ele fez um pacto com Deus. Ele só tirou o dízimo do despojo de tudo. Ah, é? Rei de Salém, vem cá. A 10ª parte é seu. Quanto tem disso aqui? Dá 10 para ele. Quanto tem disso? O rei de Salém não tinha onde guardar de alegria. Aí o rei de Sodoma chegou, agora Abraão, só me dá as almas aí, o resto fica para você. Eu fiz uma promessa a Deus, que de uma correia de sapato a um fio não ia tomar nada seu. Não quero, para você não falar que enriqueceu a mim, eu não preciso de você. Eu vim aqui por causa do meu sobrinho. E Deus deu a vitória. Vamos ser nobres na vida que Deus vai nos usar. Aqui é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele faz as mesmas coisas. E como é que eu tenho que fazer, missionário? Prestar atenção naquilo que você ouve na palavra de Deus. Não importa se nós estamos pregando Gênesis, no meio da Bíblia, no Salmo, no Isaías, Jeremias, ou se estamos no Apocalipse. É a mesma coisa. Você entendeu a palavra de Deus, aquela palavra é sua, aquela bênção lhe pertence. Agarra aquela bênção. É ali que está a sua sorte, é ali que está a sua cura. Você já foi marcado por Deus para ser operado pelo poder dele. Na hora da oração, creia que ele vai fazer a maravilha. Eu comecei no culto anterior falando de Gênesis 14, uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E vou voltar aqui, tem muita matéria, mas eu não exauri o potencial todo não. Esses 4 reis eram 4 reis malignos. Tinha ali o rei de, deixa eu dar o nome para você aqui, o rei de, os 5 eram o rei de Bera, era o rei Bera, que é o rei de Sodoma, Birsa, que era o rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, era o rei de Zaboim, rei de Zaboim e ao rei de Bela, esta é Zoá. Esses 5 reis estavam sendo explorados por 4 reis muito valentes, muito poderosos. Um chamava-se, vou dar o nome deles para você agora, correndo aqui. Onde está o nome dos reis aqui? Eu começo no versículo 1. Nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Esses 4 exploraram Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ali, que depois tornou símbolo do pecado. Exploraram ela durante 12 anos. Tudo que eles produziam tinha que pagar imposto a esses 4 reis.
E ele não foi só ali não, foram muito longe mesmo. Quem tomava conta desses 4 era Quedorlaomer. Ele então recebia durante 12 anos. Aí os reis, os 5, Sodoma e Gomorra, acharam que não iam pagar mais e rebelaram-se. Ele então conversou com os outros, eles prepararam as forças dele, os exércitos, e vieram e destruíram os reis de Sodoma e Gomorra. Então, prenderam todos eles e levaram cativos. Levaram toda a população ativa, levaram os mantimentos, tudo que tinha. Quem ficou lá, que não foi com eles, deve ter passado fome, perderam tudo. O Ló, sobrinho de Abraão, foi preso e foi levado. Lembra que o Abraão disse, ó, não dá para a gente ficar junto. Os seus pastores estão brigando com o meu. Eu orei a Deus, então você vai decidir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí o Ló, muito esperto, olhou os campos de Sodoma e Gomorra, examinou, cheio de águas e tal. Ali que eu vou ficar podre de rico. Eu quero para tal lugar. Vai. O Abraão subiu as montanhas e ficou lá. Mas só que esses reis, quando vieram, levaram todo mundo cativo. Levou tudo que tinha, inclusive o Ló. Aí um cidadão viu aquilo, correu e falou com Abraão. Abraão orou a Deus. Abraão não tinha exército, mas ele tinha servos. Naquele tempo era isso que tinha. Muitos que nasceram na casa dele. Ele escolheu 318, que ele sentiu no coração, e deixou os outros ali. Não podia levar todo mundo. E foi contra os reis. Loucura? Não, ele sentiu de Deus. E ele venceu aqueles 4 reis, acabou com eles e trouxe tudo que eles tinham roubado de Sodoma, Gomorra e tal, Admar, aqueles locais ali, e levou com ele, que tinham também tomado das outras nações que estavam guerreando. E eles iam para a guerra, tinham que levar ouro, prata, comida à vontade, porque onde eles iam comprar comida se não tivesse dinheiro? E levava tudo que eles tinham, só que tudo ficou na mão de Abraão. Aí a grande lição é que o Abraão pegou tudo aquilo ali e tinha 3 que eram confederados dele. E deu dízimo a um rei de Salém chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele é mal entendido, porque diz que ele não tinha genealogia, não tinha uma árvore genealógica, porque ele não era do grupo deles. Mas ele teve pai, teve mãe. Ele não nasceu numa moita de taquara, não, como me disseram que um passarinho nascia lá quando era pequeno. Eu queria até lá buscar esse passarinho para mim lá, pequenininho, 3, 4 anos, o que eu ia fazer numa moita de bambu? Aí vai escutando. O Abraão deu dízimo ao rei de Salém. Ele era sacerdote do Deus antigo, então tira o dízimo para você. Aí falou assim, os que eram associados com ele, vocês pegam a parte de vocês. O rei de Sodoma chegou e disse assim, Abraão, eu só quero as almas, tudo fica para vocês. Ele disse, não, vou ficar com nada, porque eu fiz uma aliança com Deus. É bom fazer aliança, pacto com Deus. Quando ele ia lá e falou, Deus, eu não vou para ficar rico, não é por causa do despojo, é para tirar o meu sobrinho, e se possível tiro todo mundo. Venceu eles e tirou. E o Abraão disse assim, eu não quero nada, porque eu fiz uma aliança com Deus, que desde a correia do sapato a um fio, eu não ia pegar nada seu, para você não falar amanhã que me enriqueceu. Se eu tenho que ficar rico, quem vai me enriquecer é o Senhor Deus, e pode levar tudo. Aí nesse dia até Deus falou com ele e tal. O que nós estamos falando aqui agora é esse tal de Melquisedeque. Porque lá no Novo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouco, lá em Hebreus, fala que Melquisedeque era sacerdote do Rei Altíssimo e Jesus é um símbolo de Melquisedeque. Porque Jesus não tinha genealogia aqui no mundo, herança familiar. Ele nasceu da Virgem Maria, mas José não era o pai dele, era o Espírito Santo. Ele se reuniu numa semente e o Espírito Santo plantou a semente no ventre de Maria, ela aceitou, engravidou-se. Então não tinha essa fama, mas ele é o nosso sumo sacerdote eternamente. É bom você assistir toda essa semana, porque você vai ver o que nós temos em Jesus.
Ele é aquele que intercede por nós e que nos abençoa. Aí diz aqui o versículo 5, assim, de Gênesis 14, 5. E ao 14º ano, 2 anos depois, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote e Camaim. Não era o reino deles. Foram só vencendo. E os Zuzins de An e os Emins em Savé Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, que é onde vivia o pessoal do irmão de Jacó, o Esaú, ali no monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. É muito território. E depois tornaram e vieram a Emispap, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, o rei de Bela, que é Sezoá, e ordenaram batalha contra ele no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, óleo. E feriram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Então levaram tudo que tinha, até a riqueza do Ló, que preferiu lá. Mas o tio dele foi, entrou na batalha e os venceu. E como é que foi essa batalha? Batalha, guerra mesmo. Aqui termina dizendo o seguinte: tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escaparam e contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Esses também pegaram a parte do despojo, mas Abraão não aceitou. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o sobrinho às vezes falava de irmão também, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E aí venceu a batalha. O que nós temos aqui de lição para nós? Irmão, não importa o familiar nosso, que o inimigo pegou, está escravizando, está matando, usando nas drogas, na desonestidade, no banditismo. Nós temos a autoridade de Deus para libertar essa pessoa, não do homem, mas se ele fez coisa errada, vai ter que pagar na cadeia, mas dos espíritos imundos que os estão destruindo, são sangue nossos. Nós temos que esticar as estacas da nossa tenda, espiritualmente falando, para poder abrigar todos eles. Orando, intercedendo a Deus, tratando bem. E quando nós fizermos isso, Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Da matança dos reis, e o abençoou naqueles 4 reis bandidos que queriam escravizá-los para sempre. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que hoje é Jerusalém, antes o nome era esse, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quer dizer, no mundo espiritual ele não vai perder essa condição dele. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Entregou tudo. O que nós temos aí tanto? Tira a 10ª parte e dá para o Melquisedeque. Dá essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele teve que arranjar muito burro para carregar tudo para lá, de tanto que ganhou. Assim é a pessoa que confia em Deus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, também tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão.
Então, até dos próprios irmãos de Abraão, eles pegavam o dízimo, o povo entregava. Algumas pessoas dizem que o dízimo não é do Novo Testamento, estão erradas. Isso aqui é Novo Testamento, ainda fala mais de dízimo aqui. Eu vou parar por aqui, porque eu quero daqui a pouquinho fazer oração com vocês. Mas o dízimo era da lei, antes da lei. Abraão veio, daí 500 anos depois veio Moisés, que é a quem, através de quem, Deus deu a lei. Então o dízimo não era uma obrigação da lei. Abraão sentiu de Deus e 500 anos antes, a idade que o Brasil tem de descoberta, você vê quanto tempo foi isso. Ele pegou o dízimo e deu ao Melquisedeque. Aí Moisés depois ordenou. Jesus veio e não de maneira nenhuma anulou o dízimo. Tem gente que está doido para pecar. Pastor, isso é permitido? Parece até um cidadão meio bobinho que veio falar com o pastor João Batista. Pastor, eu queria falar com o senhor. João Batista é aquele gordinho, simpático, cheio de devoção. Me conta para mim, o cristão pode fumar? João Batista já pegou a maldade deles? Pode. E beber? Pode. Ô pastor, e fazer um negocinho? Pode. O que não pode fazer? Ir para o céu fazendo isso. Está de brincadeira, levou uma boa, quer dizer, como é que nós somos de Deus, vamos fazer coisa errada? Não dá, quer dizer. Mas ele queria alguém para autorizar. E tem gente que quer alguém para autorizar que não tem que dar o dízimo. Ele ainda não está liberto, ele está segurando porque ele não sabe que Deus diz em Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10. O que Deus diz em Malaquias 3, 8, 9 e 10? Eu vou dar para você agora. Para encontrar o Malaquias, é só você encontrar o Mateus. Aí você passa um pouquinho e já chega em Malaquias 3, 8. E ele diz assim: roubará o homem a Deus? Será que é possível? Todavia vós me roubais e dizeis: de quem te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é oferta alçada? É oferta levantada, que o pastor não tem que ter vergonha. Ele está fazendo, não pode exigir de ninguém. Isso é maldade. Ele ora a Deus e Deus vai levantar. Irmãos, tem que pagar a conta de luz. Vamos dizer que aqui é 20 mil, não sei quanto que é. Pode ser menos, pode ser mais. Quem vai poder dar tanto? Eu. Daqui um pouquinho todo mundo ajudou. E aí se paga a despesa. Então tem duas coisas. E quem não dá, porque Deus fala no coração, você pode dar. Não, eu não vou dar. Deus vai ficar quieto. Ele fala o coração, a pessoa sente. Aí ele diz no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10, olha a recompensa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Tem mais ainda, versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a pessoa entende a palavra de Deus, ela não tem esse negócio, não, mas não está no Novo Testamento. Está. Lucas 23, 23, fala exatamente disso, só não tem tempo agora. Tem sim, já abri Lucas aqui, porque eu já quero passar para outra parte do programa, do culto. Lucas 23, 23. Mateus 23, 23. Lucas não tem 23. O que tem aqui? Mateus, onde está você, Mateus? 25. A casa do Mateus é escondida, irmão, no meio de tanta casa. 23, 23. Olha o que diz aqui, olha. Aqui é 24, eu não vou encontrar nunca 23 no 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, só de coisa simples que eles plantavam na horta lá e colhiam.
E desprezai o mais importante da lei. Qual é o mais importante? O juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, juízo, misericórdia e fé, e não omitir aquelas que eles não davam. Falavam que davam e não davam. Então, se isso não está no Novo Testamento, meu Deus, como é que eu vou entender o que está no Novo Testamento? Está claro que é. Mas aí a pessoa fala e o outro lá, que o demônio já não quer, está vendo? Estou dando dízimo errado. Não, isso é para mim comer. Ele diz que é virar mal ao baixo. E espera que fale mesmo. Aí você começa a ler, no seu ouvido não vai ouvir nada, mas de repente uma palavra ali salta aos seus olhos. Aí você pode ter certeza, Deus falou comigo essa palavra. A partir de então, aquela palavra deve fazer parte do seu coração, das suas orações. Quando for orar, ore pensando naquilo que já revelou para você. Porque Ele mostrou o que Ele quer fazer na sua vida. E fará grandes coisas. Você vai ser uma pessoa abençoada, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Como Jesus disse, que os céus e a terra passariam, menos as palavras dEle. Vão se cumprir todas elas em nome de Cristo. E lá em Isaías 55, versículo 11, diz que toda palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Antes, porém, fará aquilo para o que ele a destinou. Ela fica do nosso lado, ela não vai embora. E vai ser testemunha contra nós, que você ouviu, que você entendeu, por isso o Pai mandou que ela ficasse com ele, e eu fiquei, mas ele não quis orar, ela não quis orar, ela resolveu viver a vida fora do Senhor, porque ela está ali para fazer. Isso significa que se há 10 anos, 5 anos, 50, eu ouvi uma pregação que falou o meu coração, eu ouvi várias, então aquilo está disponível para mim, é só eu crer que Deus vai fazer. Os dons de Deus, diz a Escritura, que eles são irrevogáveis, Deus não revoga. O que Ele falou, o que Ele planejou para mim, ninguém vai tomar. A porta que Ele abriu, ninguém fecha, e a porta que Ele fechou para mim, ninguém também consegue abrir. Graças a Deus que o nosso Deus é assim. Há um versículo que eu quero estudar com você agora, mas muito importante. Ele está no Salmo 16. No Salmo 16, o rei Davi falou muitas coisas bonitas. O versículo 5 é muito importante. Ele disse assim: o Senhor é a porção da minha herança. Pensa bem, se o seu pai tivesse muitas propriedades e você fosse o filho único ou um dos filhos, podia até ter 10, que tinha tanta coisa ao partir, que ia deixar você rico. Então aquela parte era a sua porção, da sua herança, um dia você ia receber. Não, aqui não está falando de bens materiais, está falando da nossa vida com Deus, aqui na eternidade. Porque a vida eterna para nós começou o dia que ouvimos o Evangelho e aceitamos Jesus no coração. A gente é diferente dos outros. Tem pessoa que ouviu a mesma palavra, mas não quis aceitar. E não tem a fé. Está lutando para ficar rico, mas ficar rico para quê? Se a vida termina para todo mundo. Mais anos ele vai embora e deixa aqui. E os herdeiros, às vezes, pegam, tratam tudo com descaso e nem ligam, quando vê, já perderam tudo. Mas a herança nossa não é material, é o Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. Isso significa que nós vamos ficar com Ele pela eternidade. Nunca vai ter fim, irmão. A nossa vida, do dia que começamos, não tem fim. A existência. Ou nós vamos existir no céu com Jesus, ou no lago de fogo e enxofre, onde o demônio e o Satanás vão ser atormentados. Mas eu não fiz nada para esse palavra, nem precisava ter feito. O fato de nascer nesse mundo já nasce separado de Deus por causa do pecado de Adão. Não foi o adultério, o roubo, não. Isso também leva. O cristão que vai para o adultério, para a mentira, para o roubo e tudo, ele vai se perder. São 10 grupos de pessoas que estão lá, escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, começa no 9. Aí depois continua no 11, falando que já estamos purificados. O 12 fala, o 13 explica que tem coisas que vão nos contaminar. Aqui ele diz, o Senhor é a porção da minha herança.
e o meu cálice, aquilo que eu tenho que beber. Venho para a igreja para quê? Para beber da palavra de Deus. Ele é o meu cálice. Se eu estou fraco espiritualmente, o que eu vou fazer? Deus, me dá uma palavra aí para me sacudir. Eu já fui uma pessoa destemida, uma pessoa arrojada, uma pessoa que estava vencendo. Agora eu estou assim, tropeçando, porque houve alguma coisa que você não acertou com Deus ainda. Pensa bem que não pode ficar. A antiguidade do pecado do coração não vai ser, perdoa a gente não. O que perdoa é chegar, pai, eu errei. Perdoa mesmo, você está convicto. E tem caso, você tem que procurar a pessoa. Você deu um prejuízo, vai ficar assim? Vai lá e diz, olha, eu me acertei com Deus, mas vou lhe contar, você não sabia, aconteceu isso. Primeiro ora a Deus, Ele prepara tudo que Ele quer, que você e a outra pessoa também, seja o seu sócio, seja o seu cônjuge, que vocês possam ir para o céu para desfrutar disso. Nós estamos precisando, você não acha que estamos precisando do avivamento? Então vamos pedir a Ele para deixar a gente beber dele, que é o cálice da nossa herança. Ele é a porção e o nosso cálice. O cálice individualmente para cada um. Cada um vai beber da palavra e vai se levantar. Tu sustentas a minha sorte. Não é azar não, porque cristão não tem azar. Eu tinha um avô que era de Jesus, eu reputava ele como um homem assim daquele. Ele era realmente firme na fé. Aí as vacas dele estavam morrendo. Eu cheguei um dia assim, falei, sim, vô, estou com dó do senhor. Por que você está com dó de mim? O senhor está com azar tremendo. Filho, não fala isso não. Para nós não tem azar, para nós só tem sorte. Eu estou com um problema ali, que as vacas estão morrendo, eu vou descobrir esse negócio. Isso não é azar, nós não aceitamos isso, nós estamos fora dessa aí. Sou desculpa, avô. Fala com Deus que você pede perdão, porque você errou, aí nem falar nisso. Aí eu gostei. Tem um caso bonito, você vê o que é uma pessoa que ama a Deus. Um dos filhos dele, irmão do meu pai, ele tem, acho que a minha avó teve 16. Quando eu estava pequeno, eram 10 vivos. Isso mesmo, 6 tinham morrido. Que pessoal era bem produtivo, hein? E minha avó era pequenininha. Ele era um pouco maior do que eu, pelo menos eu acho. Eu já não lembro mais, tantos anos longe, né? Ele morreu com 101. Vai escutando. Agora, há uns 5 anos, não, até uns 7 anos, uma filha dele morreu. Fiquei com muito dó. Novinha. 103 só. Mas aí, irmãos, já até esqueci que eu ia falar dele. Fui sair da palavra aqui, Jesus perdoa, tem que falar a palavra. Se eu lembrar, eu volto depois. Eu tenho que falar dos outros, né, pessoal? Falar da gente. Aí diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Ela não vai quebrar, não. Sua sorte não vai mudar. Deus sustenta. Mas está mudando, você está com alguma coisa no coração. Nós temos que ensinar o povo, e tem que ensinar mesmo, que você vem para a igreja é para deixar tudo que não presta e sair com tudo que presta daqui. Aqui é lugar de reforma individual. Ninguém precisa saber o que você está passando, o que passou. Você vai e fala com Deus, enche do poder de Deus e vai ter uma semana, vai ter uns dias maravilhosos. E não aceite qualquer má notícia, não, eu sou de Deus, isso não vai chegar a mim. É o meu caso, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Olha que coisa linda, né? Divisão da herança, você pode ter certeza que as linhas que vão dividir o que é seu, o que não é seu, elas só caem em lugar maravilhoso. Não, mas eu peguei um deserto. Talvez você não vai poder plantar ali, mas talvez se você mandar fazer um estudo, ali tem coisa que vale mais do que plantação de 100 anos, que é só extrair e vender. Você tem que ser positivo com Deus. As minhas linhas caem em lugares deliciosos. Olha bem aqui. Em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Nunca falo mais besteira. Não tem jeito. Deus não gosta de mim.
Ele não gosta do diabo, ele gosta de você, já salvou você, porque o diabo é outra coisa. Chegou um ponto que ele não tem mais reversão. Ele simplesmente vai ser o demônio por toda a eternidade, vai ser atormentado. Mas nós não. E no céu, vamos lembrar da sujeirada aqui? Não, ninguém vai lembrar de nada, não. É outra coisa, então vamos só pensar em coisa boa. Para ninguém ter saudade daquilo errado que fez e contaminar, mas não vai ter mesmo. Nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Tem certeza? É o que a Bíblia Sagrada diz. E se ela diz, pode ter certeza que é verdade. Ele foi visitado pelo diabo, perdeu a saúde, ficou cheio de feridas. Era tão sério que ele teve que tirar toda a roupa, sentar num monte de cinza e passar cinza no corpo para aplacar a dor. E com o caco de telha ele tirava a podridão. A mulher dele, quando viu seu Jó, você mantém sua integridade, amaldiçoe a Deus e morre. Ele disse, você fala igual qualquer doida. Ele só me deu bem, agora ele está dando mal, eu não vou levar. Ele não sabia que o mal não vinha de Deus. Até então se acreditava que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Aí o Jó perseverou. E os amigos vieram consolá-lo. Mas esse primeiro aqui, depois você pode ler o início até o versículo 10. Eu nunca vi uma pessoa tão má quanto esse amigo dele, chamado Elifaz. Olha como é que ele chegou falando. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura o homem será de algum proveito a Deus? Que mensagem negativa. Claro que somos. Mas por que somos? Aí que tem a explicação da Bíblia. Nós somos o Espírito, que Deus criou a imagem e semelhança dele, parte dele. Temos uma alma e moramos num corpo. O Adão pecou, separou a gente. Mas agora não tem mais desculpa, que Jesus já veio e já pagou o preço. É só você entender e falar, Jesus, eu te recebo como meu substituto, meu Salvador, porque ele veio como substituto. Jesus era Deus com o Pai, mas para resgatar o homem, só mesmo ele poderia fazer isso, porque não tinha um homem que fosse justo, e ele era com o Pai Deus. O Pai é o Criador, mas ele é que fez as coisas, que o Pai dizia, haja luz, ele foi e fez a luz, haja isso, foi ele que fez. Jesus é essa capacidade tremenda. Aí ele se despiu das suas prerrogativas de Deus, tomou a forma de homem, e o Espírito Santo plantou a sementinha no ventre de Maria, que ela aceitou, e não teve relacionamento, ela era virgem, e então ela concebeu e nasceu Jesus. Depois ela foi mulher normal de José, que eles eram noivos, estavam prometidos em casamento. E o José quis até abandoná-la quando viu aquela situação, por bem dela, porque ela poderia ser apedrejada. Aí Deus disse, nada disso, tem nela é do Espírito Santo, você não vai soltá-la não. Aí ele recebeu ela como mulher, mas não tocou nela. Onde fala isso? Mateus 1, de 22 a 25. Você vai ver tudo direitinho. Se quiser saber o nome dos filhos dela, está lá em Lucas, e em Marcos 4, e Lucas também diz, são 4 filhos e filhas que depois ela teve. E ser esposa não quer dizer que é pecadora, não. Senão os nossos filhos seriam malditos e não abençoados. E só vem dessa maneira que foi Deus que fez. Não pode fazer coisas contrárias à natureza. Isso está em 1 Coríntios 6,13. Você vai lá e lê que você vai entender. Bom, aí o que eu quero falar aqui? Então ele seria um homem de algum proveito a Deus? Claro que somos de proveito. Porque o dia que esse coração parar de bater, eu morro, você morre, todo mundo vai. Santo de Deus, a Bíblia diz que ele nos recolhe igual se recolhe um feixe de lenha. Chega o dia que não vai dar mais para nós. E os nossos avós foram, meu avô, que era meu referencial, foi com 101. Eu não sei com quanto eu vou. Como se eu estou com 27, eu não estou nem importando para isso. Quer dizer, 27 na segunda metade, né, pessoal? A primeira já passou. Então, eu tô aqui firme nessa palavra.
Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo prudente será proveitoso. Se ele aceitar Jesus. Se não aceitar, nem a ele é proveitoso. A pessoa vem ao mundo para dizer, eu não creio em Deus. Irmãos, é só parar um pouquinho e pensar. Eu, às vezes, já vi médico falar que não cria. Falei, mas doutor, eu fico pensando, como é que o senhor fala uma besteira dessa? A perfeição que é o corpo, como é que ele se regenera? E, graças a Deus, que nós temos visto todo tipo de milagres aqui em nosso meio. Então, uma paradinha. Pessoal de Minas, vou estar com vocês nessa quinta agora. Aí vai ser 9 da manhã na sede, Andradas 1005. Não chega 9h10, não. Chega 8h30 para poder já se preparar, para receber a palavra e ser abençoado. Aí 1h eu estarei na nossa igreja ali do edifício Acaiaca. Afonso Pena 867, com a Bahia e Espírito Santo. Pode entrar, tem um auditório grande ali, você é convidado, é nosso auditório, você pode chegar lá, é um edifício grande, só o auditório que é nosso, que Deus nos deu há muitos anos atrás. Depois, 3h da tarde, eu vou estar no Barreiro de Cima, naquele bairro que eu tive o mês passado, que vocês viram aqui, aquela porção de muleta aqui que o pessoal foi curar. Eu estou esperando mais coisa de Deus, vocês levam as pessoas doentes, porque o nosso Deus não enferrujou, não aposentou, está no ofício dele de fazer maravilhas. E depois, eu vou estar às 5h30 da tarde em Venda Nova, na rua Padre Pedro Pinto, 250. E lá no Barreiro de Cima, lá, Avenida Cifrônio Machado, 1200 e pouco. Aí, deixa eu ver, Cifrônio Brochado, Machado é lá em Portugal, 1300. E vai ser bênção completa em nome de Jesus. Então, voltando aqui à palavra aqui. Então, somos uma bênção para o Senhor Deus? Somos, irmãos. Não, o homem não vale nada. Eu já expliquei isso no meu livro. Tem uns livros meus que eu falei isso. Se você chegar no mercado amanhã, tem uma banana bonita, né? Comprida. Você olha assim, vou comprar. Quanto é o quilo dessa banana? Antigamente era por dúzia, e hoje eu estou fazendo por quilo. Umas mais gordas, outras mais magras. E então estou vendendo. Isso é outro assunto. Aí a pessoa diz, R$100, você paga? Não vale. Agora pensa bem, Jesus veio e pagou com a vida dele a minha salvação. É porque eu tenho valor, você tem valor. Você acha que Jesus é ilógico? Você vai morrer, pai, para com isso, não vale nada, a gente esquece esse pessoal. Não, eu vou. Sofreu para que eu fosse alguém, para que você fosse alguém. É só aceitá-lo. Você passa a ser uma pessoa de Deus e nunca mais você perecerá. Você quer um ano bem, bom, prosperidade e tudo? Pega com Jesus que você vai chegar lá. Amém?